nessa parte 2 daí, eu vou abrir uma aplicação aqui que foi feita com Couchbase e com índice de Full Text Search para poder fazer aquela pesquisa de filmes que a gente exemplificou na parte 1. E a agenda de agora é mostrar o código. Então, eu criei aqui um projetinho utilizando o Couch Database lá. Ele já tem algumas libs para trabalhar em Java com ele. E aí eu criei aqui o aplicativo do Find My Movie. E aí eu vou mostrando a evolução da pesquisa a partir de cada edição que a gente vai fazer para poder ir melhorando a maneira como ele está encontrando o filme. Então, essa primeira vez que a gente vai subir, ele simplesmente vai pegar o que o cara digitar lá e vai buscar os 30 primeiros resultados. Então, vamos reiniciar aqui. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, lá, Lord of Rings, igual foi dado o exemplo do usuário, ele me trouxe aqui os filmes do Senhor dos Anéis, mas ele também trouxe outras coisas junto. E aí aqui a gente tem os detalhes do que foi de como que o Couchbase executou essa consulta. Então, por exemplo, por que ele trouxe esse filme daqui, The Top Twins, no meio da pesquisa? Ele está com um score não tão alto aqui, né? Mas aí ele vai mostrar aqui para mim o que ele achou aqui no meio, ó. Ó, então no meio do resumo do filme tem aqui falando do Senhor dos Anéis, do filme. Então, tipo, só no resumo, porque tinha lá Senhor dos Anéis, ele já acabou trazendo para mim esse filme daqui, classificado para o usuário. O que não chega a ser muito interessante para quem está pesquisando isso, né? Se eu quiser ver resultados do Senhor dos Anéis, provavelmente eu vou querer ver filmes relacionados, ou no mínimo que tenha alguma coisa a ver aqui no título, né? Então, o primeiro motivo, a primeira coisa que eu quero arrumar aqui é o título. Então, nessa segunda pesquisa, eu já estou especificando aqui que eu vou utilizar o meu index, mas eu vou dar preferência para o título. E aí ele vai olhar só no título do filme e não vai olhar nos outros campos. Porque por enquanto eu criei o index aqui dentro do Couchbase. Você cria o índice e aí você especifica quais campos que ele vai indexar. Aqui eu coloquei praticamente todos os campos que eu tenho disponíveis lá no meu documento. Eu peguei uma base de filmes aqui e aí eu coloquei os campos que existem na tabela e eu mandei indexar todos. E aí mais para frente a gente vai ver por que eu mandei indexar todos eles. Então a primeira coisa que a gente quer tirar é de buscar no resumo. Então a gente vai utilizar aqui esse Search Query 2 e vamos reiniciar aqui. E aí já mudou, né? Ó, o resultado aqui já começou a trazer umas coisas mais específicas, ó. Tem rings no nome, rings, ó, Lord of War, Lord of Tears, Lord of Lies. Só que se a gente for ver, ele também ainda não tá na ordem que eu quero, né? Por exemplo, aqui, ó, Ringers. Um, um documentário aqui que tem a ver com Senhor dos Anéis tá mais para trás do que o filme, por exemplo, aqui só de Rings. Então, eu não estou trazendo exatamente o que o usuário gostaria de ver, né? Ele podia estar interessado em assistir um documentário, mas dificilmente ele ia querer ver um filme que não tivesse nenhuma relação com O Senhor dos Anéis.
E aí entra o quê? Entra aqui os fatores de classificação que a gente tem numa pesquisa. Então o Google, ele usa o quê? O título da página, a URL, o conteúdo, o backlink e mais 350 itens. Então os caras investem pesado nos fatores de classificação deles para poder, que eles puxam de dentro do site para poder tentar trazer o melhor resultado. A Amazon vai entrar na área do produto, descrição, especificação, foto, o que o pessoal mais gostou, né? A satisfação do cliente, qual a taxa de conversão, quem mais comprou. E o Bing vai usar mais ou menos parecido com o Google, né? Os termos de classificação mais baseados no site também. E aí, quais são os tipos de fatores de classificação que a gente tem? A gente tem os fatores de classificação padrão, que são os dados gerais sobre o item. A gente tem os signals ou os sinais lá que é com que frequência os usuários escolhem esse resultado, por isso que é importante você salvar o resultado, porque por mais que o seu mecanismo de pesquisa não esteja indexado da maneira certa, se você for salvando cada vez que o cara clicar num link lá para trás, porque era aquilo que ele queria escolher, você pode trazer esse resultado mais para frente de acordo conforme vai passando o tempo. Por isso que o Google vai ficando melhor quanto mais a gente usa ele. E a gente também tem os fatores de classificação que são pessoais, de personalização, de quais gêneros o usuário gosta. Então, se aquele usuário está clicando cada vez mais nos filmes de terror, é porque ele vai gostar mais de filme de terror. Se é mais de aventura, filme de herói, e assim você vai salvando o resultado do que o usuário gosta para poder, quando ele buscar algum filme, você sempre trazer primeiro o gênero que ele gosta mais. Não necessariamente isso daqui, aí entra a parte que muita gente fala de espionar o usuário. Para a plataforma meio que não interessa quem que você é. Interessa, você é meio que você é uma chave lá que está associado àqueles gêneros X e Y. Então não é que o cara vai saber ele sabe o que você gosta, mas não sabe quem é você. E aí tem aqui os fatores de busca de pesquisa de 2017. E aí, se você for olhar aqui, quando são os fatores ranqueados aqui, de acordo com pesquisa do Mozilla Local Search Ranking Factors. Então tem aqui como que eles utilizam os fatores de classificação e as porcentagens, e qual é o peso que eles vão dando de acordo com cada um. E aí entra a parte de planejar os fatores de classificação e o peso deles. Por exemplo, se o cara buscar pelo o título, ele vai ter um peso de 30 na minha pesquisa. Descrição, um pouco menos, só 15. Ah, colocou um nome de ator, o nome do autor foi encontrado, então 20. Popularidade, eu não vou dar tanta enfatizar tanto sobre isso daí, mas eu vou levar em consideração o ano de lançamento também, classificações, talvez. E aí tem uma diferença, uma grande relevância entre um filme de 2022 e um filme de 2018. Se você for pesquisar os filmes e você vai querer ver os mais novos primeiro, mas se eu estiver pesquisando um filme antigo, não importa se ele foi lançado em 2005 ou 2010. Não, geralmente quando você pesquisa por um filme mais antigo, você não está muito preocupado com a data de lançamento. Agora, quando você pesquisa lá os filmes da Marvel, por exemplo, você vai querer ver lá no top 10 os últimos que eles lançaram. Você não vai querer ver o que ele lançou lá em 2012. E aí que entra o que? O Decay, Funks e Gaussian Decays, que é um gráfico que ele diz que quanto maior o tempo passado, menor tem relevância aquele fato. Então, tipo, os itens considerados com mais valor ocorreram de 0 dias para o passado. Agora, se documentos que têm mais de 900 dias ou são mais velhos, eles são
considerados com metade da pontuação aqui. Então, tipo, o que for mais novo, que eu encontrar mais novo na minha base de dados, ele vai ter um peso maior do que os mais antigos. E aí, voltando para a nossa aplicação aqui, a gente vai começar a aplicar a parte dos fatores de classificação. Então, eu já vi aqui que consegui filtrar pelo título que o usuário está digitando. Mas pode ser que ele não digite o título, então eu vou querer procurar também pelo resumo e pelo título original. Só que, aí pulando essa query daqui, se eu quero dar um peso diferente para cada atributo da minha consulta, então eu consigo emular isso daí fazendo essa função daqui, né? Colocando um boost na minha pesquisa. Então, se o cara pesquisar pelo título, aquele valor ele é sempre próximo a 1 do lado do score. Eu vou multiplicar por 1.4. Se o cara digitar o nome do título original, aí eu já vou dar um peso um pouco maior do que o normal. E se for do resumo, eu jogo lá para baixo. Então vamos colocar essa consulta daqui para ver como que ele vai se comportar. Então, ó, agora já está começando a ficar melhor, né? Eu já joguei aqui para frente os filmes do Senhor dos Anéis, todos os que tem no título realmente as palavras que o cara digitou. E aí eu já comecei a jogar mais para trás os filmes que não são muito parecidos. Aí aqui vai entrar uma coisa que é interessante se a gente for ver esse filme daqui. Rei dos Reis. Entra entra o quê? A palavra Kings duas vezes. Agora, por que que ele pegou esse Kings? Lembra lá do Liebenstein Distance? Que ele vai pegar os typos lá, ou tipo a troca das palavras. Como eu digitei rings, se eu trocar o K pelo R já virou rings. Então ele considera. Então o Search Engine já considerou para mim que é bem parecido. E como ele achou duas vezes isso daqui, ele achou o King sem o S, achou o King com S aqui. Então ele jogou mais para frente o score dele. E aí a gente continua tratando, né? Aqui, por exemplo, no Search Query 5. Imagina que eu quero trazer aqui na frente, que a gente falou do ano de lançamento. Se você for olhar esse desenho daqui, The Lord of the Rings, ele é de quando? Ele é de... Cadê a data aqui? Release date 1978. Então, pensando no cara que vai pesquisar isso daqui, dificilmente ele está querendo ver esse desenho antigo. Se ele estiver vendo, ele vai literalmente procurar por ele. Dificilmente ele vai só jogar aqui. 90% das pessoas vão querer ver a trilogia que foi lançada lá no ano 2000, né? Então a gente pode colocar aqui no nosso Search Engine também a parte do ano de lançamento. E é aqui como que eu fiz. A gente entrou nessa parte daqui já dos booting ranges, né? Que era para emular aquele decay lá, aquele gráfico que eu falei. Aí como que ficou aqui? Eu estou falando que eu vou dar um peso aqui de 1.35 para o ano de lançamento, se for dos últimos 4 anos. Se for de 5 a 10 anos atrás, eu vou dar 1.15. Se for de 9 a 15 anos atrás, eu vou dar o peso de 1. Se for de mais de 15 anos atrás, eu já vou começar
a jogar ele para trás de verdade. Eu vou colocar aqui 0,92. Se for mais antigo, eu vou jogar 0,85 e aí eu vou penalizando a minha consulta da pesquisa, que foi o que eu fiz aqui, né? Eu fui penalizando quanto mais velho o filme, menor a relevância dele para o resultado. Ficou aqui. Opa. Aí vamos atualizar a pesquisa. Acho que eu peguei uma a mais. Ou não. Não, acho que estão iguais. Tá. Então aqui, nesse caso, opa, carregar de novo. Large. Então ele ainda não trocou a ordem aqui para mim. Agora por que ele dá mais peso para esse? Ele encontrou no título, encontrou no resumo. Esse daqui, ele achou no título várias vezes as palavras que eu digitei. E aí o terceiro, que ele deu um pouco menos de importância, ele achou aqui, mas ele achou aqui no Ring também. Se a gente for ver a diferença do score, um pouco grande. Aí essa que entra a parte mais chata de ter que ficar tratando aqui na consulta. Você tem que ir ajustando esses termos aí de pesquisa e ajustando o boost range lá dentro do Couchbase para poder ir tentando chegar cada vez mais perto do que o seu usuário quer realmente encontrar. Essa pesquisa daqui eu tinha feito também com os filmes do Star Wars. Que aí ele traz, ó, se você for ver, ele trouxe aqui o filme de 2022 no topo, 2022 não, 2020 eu acho, que é esse daqui do Rogue One lá. E aí ele foi trazendo os outros filmes mais para trás. O 3 que tinha lançado antes, mas se você for ver, tá até faltando alguns filmes aqui do Senhor dos Anéis que são mais recentes, ó. Se você for ver esse daqui, ele é bem mais novo do que os outros. Mesmo assim, ele foi para lá atrás. Então deixa eu testar esse último daqui para ver se ele vai trazer certinho. Não ordenou. Agora vamos voltar para a apresentação. Nem sempre fica do jeito que a gente espera. Uma coisa que talvez esteja acontecendo lá dentro do Couchbase é o que a gente chama de Black Hat, que tem muitas vezes os usuários dos sistemas, eles exploram isso daí para influenciar o seu search engine para poder jogar às vezes vídeo deles no topo. Talvez você já tenha visto isso em vídeo de YouTube ou alguma coisa nesse sentido, aqueles hashtags que o pessoal coloca. Então a pessoa coloca lá várias palavras repetidas, que geralmente é uma palavra que traz relevância para o vídeo dele, ou coloca lá 50 hashtags no vídeo dele para ver se upa ele dentro do YouTube. Hoje a gente já tem a maioria do sistema dos aplicativos grandes, eles não têm mais tanta influência direta por causa de usuário. Eles já utilizam alguns mecanismos para tratar esse tipo de coisa, mas se você for colocar um search engine no seu sistema, e o seu sistema puder ser influenciado diretamente pelo usuário, no caso de marketplace, e-commerce, é importante você pensar nisso daí. Era isso que eu tinha para mostrar hoje.